Gente, se você é de boteco, se você é dos bares, se você gosta de tomar aquela geladinha, você sabe que comida de boteco tá rolando. É o maior festival de bares deste Brasil. Começou em BH, mas acontece no Brasil inteiro. Esse ano com o tema livre vai até o dia 5 de maio, se não me engano, 4 ou 5 de maio. Tem a data exata aqui não. Mas é o fim de semana, esse fim de semana aí. Tem mais dois fins de semana para você curtir o comida de boteca e avaliar o bar do seu coração. Sempre em abril é aquela iniciativa que fomenta e faz girar esse setor importantíssimo da economia, que é esse setor de alimentação, né, Marcelinha? Exatamente. Bom dia, Paulo. Bom dia, bem-vinda. Raj. Saudade dessa composição aqui do Central. Central com o time B, hein? Hoje tá um verdadeiro boteco isso aqui, pra gente poder falar de boteco, né? Hoje tá maravilhoso. E por que falar do comida de boteco? Não é política pública, mas acontece na cidade e é uma forma, sim, de impulsionar os bares e restaurantes de Belo Horizonte, numa época gostosa, tá começando uma temperatura mais amena em Belo Horizonte, dias mais bonitos, a chuva já parou. E o que a gente gosta? De colocar mesa e cadeira na rua e tomar uma boa gelada comendo uma comida barata, né? Isso? O comida de boteca até surgiu porque esse período de abril é um hiato, né? Você não tem muitos grandes eventos. O carnaval veio a festa junina vem logo depois. Sim. E nessa meiuca você tem, vamos fazer um festival, vamos dar uma agitada na cidade. E os bares... Pô, o Comida de Boteco está completando 20 anos e os bares se beneficiaram muito com comida de boteco. Tem bares que nasceram por comida e que ganharam fama com comida. Agora, ser dono de bar em Belo Horizonte é um baita desafio, né, Marcelo? Não, é sofrido e é por isso que nós vamos falar de comida de boteco hoje, porque ainda é muito difícil ser dono de bar e restaurante em Belo Horizonte. A gente sabe que tem restaurantes que também participam do comida de boteco, porque tem uma comida parecida com a de boteco. Só que para abrir um bar hoje é difícil, para manter um bar hoje é difícil. E Belo Horizonte, que é a capital nacional dos botecos, não pode ter legislações atrasadas e que fechem os nossos botecos, que hoje somam quase 4 mil botecos na cidade. Então, o que a gente precisa discutir? A gente tem que falar sobre melhor segurança para os donos de bar e restaurante, a gente tem que falar de flexibilização das regras de alvará para mesa, cadeira, toldo, que são regras muito engessadas e que não se adequam à realidade da cidade. Nós temos que falar de engenho de publicidade também, que está no Código de Posturas. A gente tem que falar do horário dos ônibus, que não voltaram a funcionar até mais tarde depois da pandemia, aumentar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes e, para deixar para o final a polêmica, lei do silêncio. Sim. Hoje você não consegue ter música ao vivo porque a gente deturpa o silêncio das pessoas que moram próximo a bares e restaurantes. Mas, ao mesmo tempo, quando você quer fazer a lei ser cumprida, às vezes o próprio cidadão e o bar não conseguem chegar num consenso porque é uma lei muito subjetiva e, quando tem subjetividade, a gente abre margem, o quê? Para um autoritarismo e para uma truculência, às vezes, do fiscal. Então, tem muita coisa para melhorar na capital nacional dos botecos e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa. Vamos começar falando de burocracia. Eu quero abrir um boteco. Quero abrir um boteco em BH, eu tenho uma portinha e estou afim de fazer o meu bar funcionar. Não é tão simples assim, né, Marcelo? Não é. Primeiro... Falta incentivo? Na verdade, até que abrir empresa hoje em Belo Horizonte é uma coisa que acontece de forma muito fluida. O problema é depois. Se você quiser colocar uma mesa e uma cadeira na rua, você vai ter que tirar um alvará específico para isso. As metragens são muito determinadas ali, dependendo do seu passeio. E esse alvará, gente, dura só um ano, que é muito pouco também. Não faz sentido? Na minha cabeça, deveria ter uma primeira autorização e depois a fiscalização multar quem não estiver cumprindo aquele primeiro combinado que foi feito quando se abriu o boteco. Que essa exigência de renovação anual, aí é o alvará, é a placa, é o toldo. Todo ano o empreendedor ele fica doidinho ali para renovar. Mas como é que você vai sustentar a mente burocrata das pessoas, Marcela? Aqueles caras que estão sentados naquela cadeira há 25 anos, que foram colocados ali de penduricalho e que ficam incomodando todo mundo com regras absurdas como essa. Um ano de alvará, como um ano de alvará? Gente, os burocratas tremem quando você fala isso, porque eles sobrevivem dessas idiotices. Eles são o tempo inteiro impulsionados por essas idiotices. E a gestão pública tem que se modernizar. Você está levantando um tema tão importante, falando de boteco, de comida de boteco, levantando um tema tão importante. Engenhos de publicidade, por exemplo. O absurdo que é se definir um engenho de publicidade nessa cidade. O que é um engenho de publicidade? Para o ouvinte ler, eu não faço nem ideia do que seja um engenho de publicidade.
Hoje, o tamanho da placa de um boteco, de um restaurante, de uma livraria, de qualquer coisa, qualquer comércio que está na rua, para você poder instalar essa placa, você tem que pagar um engenho de publicidade para a prefeitura. Porque ela entende que o espaço é público, se você está fazendo publicidade em cima daquilo ali, você tem que pagar. E aí, vale até o disclaimer aqui para contar um caso para vocês. Agora tá essa tendência do naming rights, né? Sim. Bis, como é que é? Do Morumbis. Morumbis, né? Agora, os times eles estão vendendo os direitos ali do nome para várias empresas. Em Belo Horizonte, isso tem tentado se tornar uma prática comum, como é em São Paulo. E isso está esbarrando na legislação do engenho de publicidade, porque quem compra esse direito está pagando para o espaço. Vou dar um exemplo. A Arena do Minas Tênis Clube é uma arena ali na Rua da Bahia que já tem a logomarca da Unimed. A Unimed pagou para o Minas para colocar o nome dela junto da arena. Sim. O UniBH também pagou. Ali não é a Arena Minas Tênis Clube mais, é a Arena UniBH. Só que a prefeitura não consegue entender essa nova modalidade, por exemplo, do naming rights, para colocar a placa do UniBH sem cobrar o engenho de publicidade. Mas espera aí, o Uni vai ter que pagar 2 vezes? A relação dele foi privado-privado. Por que ele tem que pagar um engenho de publicidade para a prefeitura? Ah, não, porque é placa. Placa tem que pagar engenho de publicidade. E é uma regra que acaba limitando, por exemplo, o aproveitamento de espaços da cidade para a gente poder ganhar dinheiro, reinvestir, às vezes até em política pública, mas a lei ela é rígida. Eu não sei se ficou claro, mas basicamente o UniBH paga para o Minas Tênis para ter o direito ao nome, mas na hora de instalar a placa, que é um instrumento físico da contratualização ali, a prefeitura entra no meio e fala, não, se for instalar num lugar que é privado uma placa, eu tenho que ter um pedacinho disso aí também. Que é um absurdo e os bares sofrem pela mesma coisa. Sim. O tamanho da placa é pré-determinado, a luminosidade da placa é pré-determinada. A gente sofre com um problema de segurança hoje em Belo Horizonte e ter luz num letreiro é bom, especialmente nas avenidas. E aí a prefeitura não permite, muitas vezes, que se tenha luminosidade na placa. Sim. Então o bar só pode funcionar de dia, de noite ninguém enxerga aquela placa dele. São várias questões que a gente tem que ir atualizando, porque o mercado de bares e restaurantes foi se modernizando, o jeito de consumir boteco mudou com a pandemia, a gente está cada vez mais na rua, era uma tendência em Belo Horizonte, mas hoje é ainda mais. As lojas estão ficando cada vez menores e as pessoas estão cada vez mais na rua. Mercado Central colocou mesas e cadeiras na rua e não tirou. O Café Palhares colocou um parklet agora na porta do Café Palhares, não é mais o Café Palhares do balcão, é do balcão e da mesa e cadeira na rua, no parklet que está ali. Então, a gente precisa atualizar as regras e eu sinto uma dificuldade da prefeitura de fazer isso de maneira geral. Ela muda uma regrinha Vai no aqui, caso a caso. para caber o parklet, aí depois ela fala, nossa, esqueci de alinhar com a BH Trans. Aí dá um problema com algum ponto de ônibus da BH Trans, um carga e descarga. Aí depois, quando ela faz essa mudança no carga e descarga lá na BH Trans, dá um outro problema no giro do ônibus e uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente tem que ter uma revisão geral dessas legislações de espaço urbano para a cidade ficar mais simples e a gente conseguir conviver em maior harmonia. E isso, quando a gente fala isso, é que a gente não está fazendo nenhum ataque frontal ao prefeito da cidade, não. A gente está falando de uma estrutura Mas tem 30 anos, olha. que vem se arrastando há muito tempo. E olha que se você olhar as legislações atuais, elas são muito mais modernas do que eram há 10 anos. Só que elas não se modernizam na necessidade da atividade. Aí, os que vêm a pé da Albânia, os albaneses velhos, dizem o seguinte, mas você está querendo privatizar a cidade. Na verdade, meu amigo, quando o cara vai lá e bota um boteco, ele está pagando imposto. Exato. Quando o cara vai lá e bota, verdade. ele está pagando Gerando imposto, emprego. gerando emprego. Isso é que tem que se discutir, gente. Eu acho que BH, capital dos bares, e também concordo com o Paulo, não é dessa gestão, mas se valoriza muito pouco esse tipo de empreendimento em Belo Horizonte. Eu acho que o dono do bar, e eu conheço vários, está sempre nadando contra a corrente. A gente teve recentemente a polêmica do Baixo Centro, alguns bares do Baixo Centro foram à prefeitura pedir, pelo amor de Deus, deixa a gente colocar a mesa depois de 11 horas na rua, porque vocês estão acabando com o nosso negócio. Porque o Baixo Centro é o boteco da saideira, é o boteco da... Vamos tomar aquela última ali, e estavam sendo prejudicados. Aí a gente tem lei de silêncio, nós vamos falar disso. Mas eu acho que aquela valorização, por exemplo, o estacionamento. Vamos pegar bares no centro, como o Café Palhares. Vamos pegar alguns botecos tradicionais no centro, ali em torno do Mercado Central. Cara, você não para no centro. E no fim de semana não é permitido o estacionamento.
isso prejudica o funcionamento desses botecos. Você tocou num ponto central, porque o transporte durante o final de semana é menor. Sim. Então não é como também se fosse fácil chegar no centro de ônibus, metrô, etc., porque tem menos frequência de horários. Sim. E depois de meio-dia, 1h da tarde, o centro já tem uma queda de movimentação. Nós estamos falando do hipercentro, gente. Da Caetés, da Tamoios, da Tupis, da Avenida Amazonas ali no hipercentro. A tendência é as lojas fecharem e aquele estacionamento ali poderia ser usado, como, por exemplo, é usado em frente ao Maleta. À noite, você tenta parar o carro no Maleta 8, 9, 10 horas da noite, você consegue para ir lá comer na cantina do Lucas. Por que a gente não pode ter essa flexibilização em outros locais do hipercentro? É algo a se discutir. E no final do ano passado, infelizmente, a gente viu aquelas cenas de recolhimento de mesa e cadeira, muito truculentas. A gente tem que evitar isso ao máximo, porque passa uma imagem de que o dono do bar é bandido. Tá cometendo um crime para ter que chegar um caminhão, recolher mesa e cadeira, como se aquilo ali fosse um crime contra a sociedade belo-horizontina. Sim. E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma soma de falta de informação, falta de diálogo e de simplicidade para resolver o problema. Eu tenho certeza que todo dono de bar e restaurante quer cumprir a regra do jeito certo. Mas na hora que ele entra no portal de serviços, tem uma metragem do toldo que é de 0,8 metros, por exemplo, e ele fica assim, nossa senhora, mas eu comprei um aqui que tem quase 1 metro, vou tomar multa, por isso eu não vou. Aí ele coloca, às vezes, no risco, o fiscal vai lá com a trena e está mais preocupado em multar o dono do bar e restaurante, porque ele passou 20 centímetros de uma metragem de um toldo, do que de um bar e restaurante que está lesando o cliente, Sim. que está com música alta 2 horas da manhã. Isso é que a gente tem que focar os esforços dos fiscais da prefeitura. E outra coisa do toldo é aquela questão a mesa, né? A mesa vai até o meio-fio. O bar ele quer encher, principalmente no fim de semana, a calçada toda. Mas o toldo não pode ir até o meio-fio. Aí você toma chuva, né? Aí você toma Ou chuva, sol. exatamente. Aí fica aquela coisa meio mais ou menos. Eu acho, aliás, é um dos principais entraves de boteco, assim, naquela questão da logística, de como é que fica o toldo? Como é que eu coloco aqui a conformação das mesas? E vira uma coisa meio bagunçada, né? E aí fica, até esteticamente fica feio, né? Porque a cidade fica um trem que tá cheio de regra para parecer organizado e o brasileiro sempre dá um jeitinho para poder fazer caber mais gente. O cliente chega lá, quer juntar aquele tanto de mesa, porque chega com 8, 10 pessoas no boteco. O cara fica sem graça, acaba cedendo, porque aquilo ali é o ganha-pão dele. E o que a gente vê é ocupação, às vezes, muitas vezes desordenada. Então, eu acho que, muitas vezes, na desordem, tem mais ordem do que no tanto de regramento que a prefeitura fica tentando fazer para prever uma situação que é muito espontânea. Sim. E é assim que a gente tem que lidar com essa questão de bares e restaurantes e comércios em geral de comida na rua ao redor da cidade. Se o centro sempre foi o fim de noite e começou a não ser, o que será que está acontecendo? Será que é o horário que não está legal? Será que é a falta de ônibus? Será que é porque ficou perigoso? A prefeitura tem que estar atenta a esses sinais para poder tratar os casos concretos, ao invés de ficar dentro do ar-condicionado, tentando bolar um monte de lei que se aplica à cidade toda. E, gente, tomar uma no Barreiro é muito diferente de tomar uma no centro, de tomar uma na Savassi, no quarteirão fechado da Savassi, de tomar uma na Berto Sintra, de tomar uma na Sebastião de Brito. Sim. É muito diferente. Então, o que eu sinto falta é a prefeitura ter esse olhar mais pontual para impulsionar locais que têm tradição e escutar mais, sabe, a população, escutar mais os donos de bar e restaurantes, e escutar a Câmara também, que tem feito esse trabalho ali com o Código de Posturas, que lida com muito do que nós estamos discutindo aqui, para conseguir construir soluções mais aderentes à realidade. Porque a lei, quando ela vem a favor do cidadão, ela tem que ser exaltada. Agora, a lei, quando tumultua a vida do cidadão, ela é absurda. Mas tem muita gente falando aqui a respeito de lei do silêncio. E a lei do silêncio, essa é a mais polêmica. Em Belo Horizonte essa é uma polêmica incrível. Eu tive, por exemplo, o drama da minha vida de, com criança pequena, morar no Coração Eucarístico, ao lado da Praça do Coração Eucarístico. Por vezes, Marcela, eu confesso que o meu investimento era uma brazuca, para eu poder pegar aquela bazuca e jogar em cima, porque é desesperador o descumprimento. Mas também há que se entender que não existe uma lei fácil de ser entendida para a lei do silêncio. É isso mesmo? Essa lei do silêncio é um debate que Belo Horizonte tem que fazer urgente. Hoje, como tudo na política, criou-se um fla-flu. De um lado, a gente tem as associações de morador, com razão, revoltadas, que tem muito barulho, que tem muito baile funk clandestino, que tem muito carro de som,
que tem muita coisa que vai até 3, 4 da manhã, todo sábado, ou toda quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E eles têm razão. Do outro lado, você tem um bar na Savassi que tem 300 vizinhos que também são bar, que vai ter gente conversando alto, que vai ter ruído, querendo colocar uma música ao vivo. Sim. E essa lei, muitas vezes, não consegue atender esses dois casos. O caso de festa ilegal, que não tem alvará, que não tem autorização, que não tem isolamento acústico, e locais que pagam imposto, que estão dentro das regras, que têm alvará e que querem fazer a coisa do jeito certo. E o que acaba acontecendo? A prefeitura, quando é acionada nesses casos aqui, ela não vai. Porque tem tanta coisa errada que ela prefere não ir por causa da lei do silêncio. E aqui, ela vai e ela multa conforme a interpretação dela. Isso acontece na Alberto Sintra, isso acontece na Savassi. Eu não estou dizendo que esses lugares têm que poder funcionar e o baile funk da favela da Serra não tem que funcionar, não. Acho que os dois têm que funcionar. Mas qual que é o trabalho preventivo que a prefeitura faz com esses? De gente, até 10 horas, o ruído é tal, vamos testar? Posso vir aqui amanhã? Vai ter um ensaio? Se eu vier e passar, vou te multar. E um trabalho educativo aqui. Pessoal, vocês estão em cima. O ruído, ele ultrapassa várias barreiras aqui, porque se estivesse num vale, né, o aglomerado da Serra, a gente sabe que tem o baile funk ali e que vai para a Serra, vai para o Anchieta, para bairros que estão no entorno. Tem que ter um trabalho preventivo. Gente, não tem um local fechado para fazer? Vocês conseguem investir na estrutura acústica desse local? Porque se for só o medidor de decibéis, todos os moradores da Avenida Amazonas Sim. e imediações podem entrar com um processo contra a prefeitura. Inclusive, essa medição está sendo revista pela prefeitura. Sim. A prefeitura está fazendo um novo mapeamento das manchas de ruído. Porque, gente, a Belo Horizonte de 1980 não existe mais. A Belo Horizonte de 1990, não existe. Na minha época de criança, eu jogava bola na minha rua. Minha rua hoje em dia passa um ônibus. Então, você trabalhar com o barulho hoje também nós temos outro tipo de capital, né, Marcelo? Isso também, acho que isso precisa... Os moradores, as associações de moradores precisam levar isso para si também. E acho outra que Belo Horizonte. A cidade, ela precisa funcionar para todo mundo, é o que eu falo. Se Belo Horizonte se tornar uma cidade que fecha às 8 horas da noite, um dia o seu aniversário caiu numa terça-feira, você quer jantar até 11 horas com sua família, não tem um restaurante aberto. Isso é a regra. Não vai ter um supermercado, não vai ter uma coisa aberta para uma emergência. Aí a gente pode considerar Belo Horizonte a capital mundial do velório e nós já perdemos velórios famosos. Pois Michael Jackson podia ter sido velado aqui, né? Porque esse negócio... Tem gente que eu não consigo entender. Porque tem o excesso de um lado ou do outro, ele é burro. Com certeza. E Belo Horizonte não é um condomínio fechado. Exatamente. Condomínio fechado, você tranca a portinha ali, deu 10 horas da noite, acabou, não tem mais nada. A cidade, gente, ela é viva. Sim. E se a gente quer ter, por exemplo, segurança, o que os conceitos de urbanismo falam? Que a cidade ela tem que ter movimento de dia, de tarde e de noite. Se a gente só tem comércio tradicional de manhã, de 8 às 17, 18 horas, e à noite você não tem nada, você não tem um restaurante, você não tem um supermercado, você não tem uma igreja, o movimento morre e aí a gente tem uma facilidade para criminalidade, para violência, e aí acaba tendo uma situação que ninguém quer. Em compensação, para a gente conseguir ter comércio à noite, bar, restaurante, e às vezes com música ao vivo, tem que ter uma tolerância dos moradores e tem que ter um bom senso dos donos de bar e restaurante também. Sim. Terça-feira, 1 hora da manhã, não é um horário de bom senso para ter carro na rua. O bom senso precisa imperar em qualquer caso, independentemente de você estar certo ou errado. Exato. Você tem que ter o bom senso. A gente falando um pouco sobre comida de boteco hoje, na verdade, a comida de boteco foi o catalisador desse papo. Falando de bares em Belo Horizonte que estão lotados, que estão, graças a Deus, bombando com comida de boteco. 20ª edição do festival vai até o dia 4 de maio. E Marcelo, eu quero amarrar essa pauta com você. Eu sei que você lança um pepino, uma solução lá no seu Instagram, a galera mandou o pepino, você vai lançando a solução, mas eu quero saber, a caminho, porque as soluções são várias, mas ao diálogo, a Abrazel tem feito esse trabalho, a Câmara tem trabalhado com o setor, qual que é o próximo passo? Eu quero destacar o trabalho da Abrazel, que desde que eu virei vereadora, eu vejo esse trabalho ativo de conscientização dos bares e restaurantes. Porque a gente está falando de bar e restaurante, gente, desde do Moema, do Redentor, que são bares que
são muito estruturados, estão numa região nobre da cidade, até um bar de uma portinha que mal vende long neck e espetinho, sei lá, tipo Luizinho ali no Prado, que é uma portinha, um bar pequeno. Então, a gente tem que exaltar esse trabalho da Brasel de conscientização para que todo mundo siga as regras. Em paralelo a isso, a Câmara entendeu que era importante revisar algumas regras. E aí, a Comissão do Código de Posturas foi criada, nós estamos fazendo esse debate. Inclusive, quero deixar o convite, Lucas, fora do tópico aqui, Boa. porque sexta-feira nós vamos falar sobre bar e restaurante na Câmara Municipal às 10 horas numa audiência pública. Que bom. E acho importante falar aqui ao vivo, porque eu quero as associações de bairro, quero que eles tragam os casos concretos, quero ouvir bares e restaurantes sobre o que o código está atrapalhando a sua vida ali até o seu boteco de pé. E nós também precisamos ter um trabalho permanente da prefeitura, eu acho que tinha que ter um grupo de trabalho permanente de revisão dessas regras. Porque não é só o código de posturas, a gente tem decretos e formulários e regras no portal de serviços que a todo momento vão mudando e precisam mudar para atender melhor a realidade dos bares e restaurantes. Mas o caminho para mim é revisar o código de posturas, simplificar essa regra que foi picotada ao longo de 20 e tantos anos, e a gente precisa urgentemente flexibilizar o prazo dos alvarás e das licenças e parar de vincular uma coisa na outra, porque às vezes o seu alvará venceu por uma razão que às vezes é até culpa da prefeitura e você não consegue renovar sua licença. Isso aconteceu no Alberto Sintra. Sim. Aqueles bares ali, eles estavam funcionando por causa de uma lei da Copa que acelerou a construção de hotel, liberando um monte de prerrogativa. Do nada, amigo meu, acabou. o Marlon, dono do Piratas, foi renovar a licença dele de mesa e cadeira e o toldo. Não conseguiu. Por quê? Porque o alvará está vencido. Não, então renova o alvará. Não, você não pode, porque essa lei da Copa, ela acabou e na prática não existe mesa e cadeira no Alberto Sintra. Aí você faz todo o investimento focando no Mundial, não, beleza, vamos lá. E aí acabou a Copa, acabou. Fecha seu bar, vai embora. O maldito 7-1, né? Aí alguém fez essa regra para durar 10 anos e esqueceu de avisar, né, para os envolvidos que ela durava 10 anos. Não faz então, sentido. ele ficou preso em 3, 4 coisas ali para conseguir renovar o alvará, ficou numa situação instável, querendo resolver. O que ele teve que esperar? 1 ano para a prefeitura escrever um decreto que substituísse o que foi a lei da Copa, para depois ele dar entrada com a documentação e regularizar o caso do bar dele. Meu Deus. É dureza. Marcela Tropp, especialista em gestão pública, batendo papo com a gente hoje, falando de desafios dos bares de Belo Horizonte. Fala, Paulo. Não, porque tem uma gente puxando a orelha da Marcela, que o Alvilmar Lopes está dizendo assim, qual o problema de tomar uma no Barreiro, Marcela? Tem ótimos bares no Barreiro, inclusive tem o bar do Zezé. Tá falando aqui. O bar do Zezé é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não falei que tem problema não, pode me convidar, inclusive, pra ir lá que eu vou. Inclusive lançar um olhar mais carinhoso para outras regiões que não Com seja só o certeza. centro. É o centro de todo Exatamente. mundo, não. É BH de todo mundo. Vou investir Muito bem. nessa Belo Horizonte inteira. Semana que vem tem mais Marcela Tropp. Quem quer continuar o papo com você tem caminho, não tem, Marcela? Muito bem, pessoal. O papo continua lá no @MarcelaTrópia no Instagram. E se você quiser deixar o seu comentário sobre esse debate de hoje, tem uma caixinha ainda aberta no meu Stories, que é a caixinha Um Pepino, Uma Solução, toda semana trazendo um tema diferente aqui no Central. Boa, Paulinho. Vamos que vamos. Pô, eu tô louco pra arrumar papo mochila. Esse papo de boteco, eu já fiquei com a boca aqui, ó, Eu também. instalando. Pronto para uma cervejinha com tira-gosto. Depois do Rock News a gente conversa. Para mim o negócio é o seguinte, depois que o relógio marca 2 dígitos, eu estou liberado. Isso é uma questão de conceito. Vambora? Enquanto tem um dígito só, eu fico quietinho.